Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então, uma semana após a solenidade, o dia, certo da Assunção, 15 de agosto, a gente celebrou também no domingo, por causa que é uma solenidade, e aqui no Brasil não é feriado. Então, para que todo mundo participe dessa solenidade, a igreja, a CNBB, empurra essa festa para o domingo da sequência, que foi aquele que a gente celebrou. Uma semana depois, então, do dia da Assunção, a gente comemora Maria, Rainha do céu e da terra. É aquilo que a gente reza no terço. O quarto mistério, a Assunção, o mistério glorioso. Quarto mistério, a Assunção da Virgem Maria aos céus. E no quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do céu e da terra. Existe uma lei na igreja que é assim: aquilo que a gente reza é aquilo que a gente crê. Aquilo que a gente crê é aquilo que a gente reza. De forma que nós então rezamos isso e acreditamos nisso, que Maria é Rainha do céu e da terra. Domingo, na missa, o padre falou da unidade que há entre a Virgem Maria e a igreja. Que o mistério da Assunção é também, entre os mistérios que o padre elencou, uma das coisas é a unidade entre Maria e a igreja, ela como mãe da igreja. O padre domingo falou da Assunção de Maria e também da Assunção da igreja, a nossa Assunção, porque Jesus deixa Maria como exemplo daquilo que vai acontecer com todos nós, com toda a igreja, a nossa ressurreição. Mas tudo aquilo que acontece com Maria, o padre dizia domingo, é sempre como consequência de Jesus. Sempre, tudo aquilo que a gente fala da Virgem Maria, sempre tem raiz em Cristo, raiz cristológica. O Papa João Paulo II escreveu um documento, quando ele escreveu o documento que aumentou o rosário, lembra que colocou os mistérios luminosos? Naquele documento, Rosário da Virgem Maria, chama o documento, ele vai dizer que a palavra Jesus é o centro, não só da reza do terço, não só de cada Ave Maria, mas também da vida de Maria. E assim também, quanto mais a gente for de Maria, mais a gente vai se aproximar do seu Filho Jesus. É o que diz o Papa lá no documento.
Por isso, para entender essa festa de Maria Rainha, que muita gente não entende, não é? Muita gente acha que, olha só, mas não é assim, essa coisa de ser rainha, que coisa mais medieval, que coisa mais antiga, né? Hoje a gente vive numa democracia, tá? Como se a democracia fosse uma beleza, não é? Nossa Senhora, enfim. Porém, há uma missão de ser rei. O padre falou na semana da família, o padre falou do papel de rei que um homem deve exercer na sua vida, na sua fé e na sua família, e também um papel de rainha que você, mulher, deve exercer. Mas, como o padre disse, tudo que acontece em Maria é por rebote em Jesus. Se Jesus é rei, então Maria é rainha. Se Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Se Jesus é o corpo de Cristo, se a igreja é o corpo de Cristo, então Maria, que é a mãe do corpo de Jesus, é a mãe da igreja. Tudo que acontece em Maria, todo o título que a gente dá a Maria, tem como rebote, como espelhamento a pessoa de Jesus. Então, para entender essa festa, a primeira coisa, a gente tem que entender que Jesus é rei. Como a gente sabe, o tempo litúrgico, ele termina sempre com a solenidade de Cristo Rei. Por que Jesus é rei? Por 3 coisas vai dizer Santo Afonso. Santo Afonso fala assim, que a primeira coisa que Jesus é rei é pela sua natureza. Ora, ele é Deus. Se ele é Deus, ele exerce um reinado sobre a criação. Existe um reinado de Jesus nas coisas, ele é Deus, não é? Assim, o seu poder, a sua onipotência, o nome chique, né? De poder, a sua onipotência é exercida como um reinado. Como o padre falou, a gente está muito poluído daquilo que a escola falou para nós, do que é ser rei. Na nossa cabeça, e também por culpa de muitos reis, na nossa cabeça, e por causa também da Revolução Francesa, a gente acha que o rei era aquele cara que ficava ali, que todo mundo ia paparicar, que todo mundo ia servir. É lógico que houve um desregramento da missão de ser rei. Porém, se você pegar na Bíblia, você vai ver que o rei era para ser constituído alguém que vai governar aquele povo, que vai exercer sobre aquele povo um governo. Esse governo foi dado por Deus. Você lembra, na carta aos Romanos é dito assim: toda autoridade foi dada por Deus. Esse governo, como você pai, como você mãe, exerce um governo em casa, o padre, o pároco, exerce um governo na paróquia, esse governo não é um governo para ser servido, mas para servir. E como que um rei, de fato, servia na Bíblia? Buscando o melhor para o seu povo. Os políticos eram para ser isso também, não era? Era, enfim, né? Não vou entrar muito, que hoje eu estou com fome. Então, por natureza, Jesus era aquele que tem o poder sobre a criação. Qual é esse poder? O poder de sustentar, o poder de cuidar e o poder de levar a criação até Deus. A segunda coisa que Jesus, ele é rei, ele também é rei por herança. Herança, como você sabe, os reis na Bíblia, eles tinham que ser descendentes de Davi. E Jesus era descendente de Davi, não era? Capítulo 1 de Mateus, tem lá a genealogia de Jesus. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, lembra? Aquele monte de nome que vai aparecendo. No meio ali aparece Davi. Por que Mateus colocou aquele monte de nome? Para mostrar que Jesus era rei. Jesus tinha descendência de Davi. Por muitas vezes, aparece às vezes alguém pedindo um milagre, e às vezes até o demônio, chamando Jesus de filho de Davi. Por quê? Por causa disso.
a descendência de Israel, o reinado da descendência de Israel tinha que ser através de Davi, e Jesus cumpria isso. Então, pela sua herança, a partir de José, e possivelmente também de Maria, quando você pega essa genealogia de Jesus, ela vai desembocar em José, que era descendente de Davi. E aí o texto fala que estava desposado à Virgem Maria. No Evangelho de hoje também foi falado isso. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Por que Lucas coloca esse descendente de Davi? Para mostrar que Jesus, ele é o rei. Ele é um rei por dignidade. E aqui é interessante você perceber também que José também, esse reinado no povo de Israel, ele vai ser adulterado no meio do caminho, ele vai ser profanado. Então a tribo de Davi, aqueles que eram descendentes de Davi, vão ser deixados de lado. E por exemplo, Herodes, que era rei ali no tempo de Jesus, não tinha parentesco nenhum com Davi, ele usurpou o trono. Se fosse correr a linhagem como era para ser, o rei, na época de Jesus, seria José. Mas José, como o padre disse, era um simples artesão que, por conta do seu avô, tataravô, tataravô, isso foi perdido para os homens, mas para Deus continuou essa realeza. Jesus também é rei por conquista. Um rei, ele vai lá e conquista um povo, né? Vai lá o rei da cidade nova, ele vai lá e conquista Sorocaba. Agora ele é rei de Sorocaba também, não é? Jesus conquista um povo que estava na cidade do diabo, que estava escravo da morte, escravo do pecado. Ele vai lá e conquista esse povo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos, porque o reino, olha só, reino tem rei. Ele vai lá e conquista esse povo. Por isso que Santo Afonso vai dizer então que Jesus também é rei pela conquista, pela natureza, pela herança, pela conquista e pela paternidade. Você vai lembrar, quem veio na Semana da Família, que o padre, quando falou da figura do rei, o padre dizia que o rei exerce paternidade. Você, como pai, tem que ter um reinado paterno e não de tirano. Lembra que o padre falou que tem o tirano e tem o banana? Os dois estão errados. Mas o reinado, aquele que de fato exerce um reinado como pai em casa, ele exerce a paternidade. Quanto mais Jesus, não foi? Faz 2 domingos, no Dia dos Pais, o padre fez a homilia sobre a paternidade de Jesus, que às vezes é esquecida. O quanto que Jesus foi pai. E o fato de ser pai é uma figura de ser rei. Maria, ela é rainha por, primeiro, subordinação. Ela não é equiparada a Jesus, não é? Jesus é Deus, Maria não é deusa. Ela é rainha por subordinação, mas também por coparticipação. Ela participa do reinado do seu filho. E ninguém participa mais do reino do seu filho do que a Virgem Maria. Assim, essas 4 coisas que o padre falou, que Jesus é rei, a gente pode falar também de Maria. A primeira coisa é que ela é rei, ela é rainha por natureza. Como o padre disse, a tradição vai dizer que Maria também era da tribo de Davi. Se era da tribo de Davi, ela tinha linhagem real. Mas o padre acabou de falar que José também era para ser rei. E Maria casou com José. A esposa do rei é a rainha. Ela é também por natureza, veja, porque aqui no texto é dito assim,
Não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Olha agora. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ora, quem que dá a luz a um rei? A rainha. Se o anjo está falando que ele vai ser rei, então significa que ela também vai ser rainha. Natureza. Segunda coisa, por herança. Primeiro, por causa de São José, como o padre falou, o casamento com São José. Segunda coisa, toda a Bíblia vai falar de uma mulher como rainha. Na Bíblia inteira vai falar de Maria como rainha. Apocalipse, capítulo 12, lembra? A gente leu? Apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, coroada, com 12 estrelas na cabeça. Mas no Antigo Testamento, existia a figura da mãe rainha. Existia uma palavra para designar quem que era a rainha. A palavra era Gebirá. Gebirá significa a mãe rainha. É designado, era um posto. Quem é a Gebirá ou Gebirá? A mãe rainha. Era determinado isso. Por quê? Porque, como a gente sabe, nem todo processo de entendimento da fé começou já simples. Então, por exemplo, muitos reis, inclusive Davi, Salomão, muitos reis exerceram de forma errada o seu poder quando não tiveram uma só esposa, não entenderam a questão da monogamia. Tiveram várias esposas. E naquela época ainda, para mostrar poder, um rei tem que ter um harém. Então, Davi diz que tinha 400 esposas. Pensa só, não é? Já trouxe o pão? Já trouxe o leite? Já pagou o boleto? Já? Não é? Essas 400 esposas, veja, elas eram sustentadas pelo rei. E você vai lembrar que teve um dia que o rei, com esse monte de mulherada ainda, Davi, estava tendo guerra. Ele não foi para a guerra. Aí ficou lá tocando harpa, a turma lá morrendo, ele tocando harpa lá, sossegadinho, escutando MP3, Spotify. Ele olhou ali da varanda, ele viu uma bonitona. Ele viu uma bonitona e se engraçou com a bonitona, Betsabeia. Ele falou: quem quer sair? Quem quer sair? Quem é essa? Essa aí é a esposa do seu amigo Urias, que é general, que está onde? Que está na guerra, e ele não é MP3. Um dia Urias pega e como o padre falou, esse dia Urias estava na guerra, e Davi se aproveita e tem relação com Betsabeia, e dela que vai nascer Salomão. Ele tinha 400 esposas, mas se engraçou com a única mulher do cara lá, do general. Depois tem toda uma história que ele quer enrolar Urias, né? Tal, papapá. Leia lá no texto. Mas o profeta Natã chega para ele e fala assim: meu rei, pensa só. Um cara, ele tem 400 ovelhas. E ele é rico e ele faz o que ele quer com as ovelhas. E aí o vizinho dele, ele tem uma só ovelha. Aliás, Davi, ele deixa que matem Urias depois para que ele fique com a consciência tranquila. Ou ele achava que ficava com a consciência tranquila. Aí o vizinho dele é pobre, só tem uma ovelha, e essa ovelha que sustenta a família dele. Um dia, esse homem que tinha um monte de ovelha vai lá
e mata o pobre para ficar com a ovelha dele. Davi se levanta e fala assim: fala para mim quem é esse cara, que eu vou matar esse cara agora. E o profeta fala: é você. E aí faz toda a memória disso. Aí Davi se arrepende e escreve o Salmo 50, que é o Salmo de piedade, que a gente reza de piedade. Muito bem. Salomão vai ser gerado desse adultério. Davi, depois que Urias morre, acolhe daí Betsabeia como de fato sua esposa legítima. Veja, depois que Salomão é coroado rei, se Davi tinha 400 esposas, diz que Salomão vai chegar a quase 1000. Cada país que conquistava, ele catava as mocinhas lá para ele e levava lá para o harém dele. A pergunta é, veja só, depois eu vi os outros reis também que vão ter esses haréns. Tudo contra a vontade de Deus, né? A pergunta que se faz é, bom, se Davi era rei, ele tinha 400 esposas, quem que vai ser a rainha? Se Salomão é rei, e ele tem quase 1000 esposas, quem que vai ser a rainha? A mãe, porque mãe só tem uma. Então, a partir disso, essa palavra, Gebirá, significa a mãe rainha. Salomão, capítulo 2 do livro de Reis. Salomão, ele é coroado rei, está todo mundo lá paparicando ele, aquela festa toda, comendo salgadinho de queijo, barquinho de maionese. De repente entra Betsabeia, que tinha sido adúltera, mas era a mãe dele. Se era a mãe dele, era a mãe do rei. A hora que ela entra, ele vai ao encontro dela, se ajoelha, beija, conduz ela para sentar à direita dele. Aí vem aquele salmo, lembra que a gente cantou esses dias? À sua direita está sentada a rainha, com restes resplendentes de ouro de Ofir. A mãe rainha era uma instituição no Antigo Testamento. A mãe rainha de Jesus é a Virgem Maria. Então, ela é rainha por natureza, o trono do seu pai Davi. Ela é por herança, José e Gebirá. Ela também é por conquista, porque ela também conquista a vitória na vida. Ela é imaculada e assunta. A gente já viu que as duas coisas, elas caminham juntos, porque significa que o pecado nunca venceu, que o pecado nunca derrotou a Virgem Maria, que o demônio nunca derrotou a Virgem Maria, que ela nunca foi de fato escrava, a não ser do próprio Deus, mas ela nunca foi escrava do pecado. Então ela também conquista esse direito de ser chamada de rainha. Se Jesus ele é rei e exerce uma paternidade, a rainha exerce maternidade. Maternidade da igreja, que a gente viu todos esses dias, não é? O padre falando, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. O padre explicou que naquela hora ela assume essa missão dada por Jesus de ser a nossa mãe, a rainha mãe. Assim, pensa só, se a gente vivesse no reino da Cidade Nova, e aí o rei de lá é o Neião, e ele é casado com a Neioca, mas a Neioca, sabe, não tem muito juízo, e o Neião é devagar nas decisões. A turma fala assim, vamos na mãe, vamos falar com a mãe, né, mãe? A mãe vai no ouvido dele lá e vai fazer o que a gente quer.
Ontem a gente celebrou o Papa Pio X. O Papa Pio X, ele, quando chegou a ser bispo, ele era muito brincalhão, né? Só que, às vezes, brinca, toma, né? Principalmente de manhã, não é? Aí, um dia ele chegou lá como bispo em casa, era pobre, família pobre, chegou lá em casa, mas a mãe santa. Aqui, mãe, olha meu anel, agora a senhora tem que beijar o meu anel. Ele falou assim: primeiro você tem que beijar minha mãe, porque você só é bispo porque você nasceu daqui. Não é? Então veja, a influência que a mãe tem no rei, vai na mãe, pede para a rainha, rainha mãe, não é a malévola, não é? É a rainha mãe, aquela que cuida. Assim também a Virgem Maria. Mas Maria também ela é rainha por causa que ela é rainha dos anjos. Você viu no texto, o padre já explicou, também não vou falar aqui, mas você viu que São Gabriel, um serafim, ele ficou admirado de ver a santidade dela. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Veja, quem serviu o quartel vai lembrar que uma continência se faz sempre do menor para o maior. O soldado faz reverência para o coronel, e não o coronel para o soldado. O soldadinho se está sentado assim, ó, passou um sargento, passou um capitão, passou um coronel, você tem que levantar e prestar continência. É o menor que faz a reverência. Veja, a reverência é feita por um anjo, e não é qualquer um anjo, é um dos maiores, é um serafim. Ele faz reverência para ela, do menor para o maior, ou seja, os anjos também acolhem Maria como a sua rainha. A gente celebrou dia 2 de agosto, Maria, rainha dos anjos. Maria também é a rainha dos santos. Não existe santo que não foi devoto da Virgem Maria. Dos santos de altar e dos santos anônimos também. Aquele seu parente que está no céu já, ele é santo. Ele também só está lá, só chegou lá, porque a mãe, rainha, ajudou. Mesmo que ele tenha sido vivido preguiçoso, não tenha rezado o terço, mesmo que ele tenha não dado bola para Nossa Senhora, eu não sei o que, a mãe ajuda, não é assim? Você que é mãe, você que é pai, você ajuda seu filho sem ele pedir. Você fica às vezes emendando os erros dos seus filhos, fica consertando os erros do seu filho, da sua filha, não é assim? Quanto mais Nossa Senhora. De forma que todo mundo, na hora que chega no céu, percebe o quanto que ela ajudou, o quanto que ela é bela, e o quanto que só se fez santo por causa da mãe rainha. Então ela também é a rainha dos santos. Ela é a rainha da igreja. A igreja tem uma rainha. Ora, se a igreja é o reino de Deus e o rei é Jesus, a mãe rainha é a rainha da igreja. No dia seguinte de Pentecostes, o Papa Francisco instituiu, na segunda que vem depois de Pentecostes, o Papa Francisco instituiu o dia de Maria, mãe da igreja. Se ela é mãe, ela é também a rainha da igreja. Os benefícios que ela traz à igreja, a proteção que ela traz à igreja, o padre já falou também. É interessante que agosto e outubro, maio, agosto, outubro, tem bastante festa mariana, que vão se emendando, né? Vai emendando uma com a outra. Em setembro também tem a natividade da Virgem Maria, enfim, vai emendando uma festa com a outra, e daí é todo um caminho de catequese que a igreja vai mostrando e fazendo com que a gente perceba. E o padre, todos esses dias, tem falado da importância de ter Maria nesses tempos que a gente vive, não é? Apocalipse capítulo 12, o quanto que é importante a gente ter Maria como nossa mãe e rainha, porque ela é mãe da igreja. São Bernardo, que a gente celebrou também domingo, ele vai dizer assim, que na hora em que parecia que a igreja tinha morrido,
no sábado santo, a igreja não morreu por causa de uma pessoa, da fé de uma pessoa, a Virgem Maria. Os apóstolos fugiram. As pessoas que receberam o milagre de Jesus fugiram. Não ficou ninguém, Jesus estava morto. Por que a igreja não morreu? Por causa da fé de uma pessoa, a Virgem Maria, mãe da igreja. Maria também é mãe da criação, de alguma forma, não porque ela criou as coisas, mas porque a criação nunca foi dominadora dela. Como a gente sabe, Santo Inácio fala isso, fala muito disso. Veja, quando a gente começa a pecar, no fundo a gente está cometendo uma idolatria. A gente está colocando algo ou alguém no lugar de Deus. A gente está colocando uma coisa no lugar de Deus, ou uma pessoa no lugar de Deus. Então, se eu estou colocando uma coisa ou uma pessoa no lugar de Deus, eu me torno escravo daquilo. Mas Maria nunca foi escrava de nada, nem de ninguém, como o padre falou, a não ser do seu filho Jesus. Ela dominou a criação, dominou os dons que Deus deu para ela. No Gênesis, quando Adão é criado, Deus fala isso para ele: cuidai e dominai a criação. Mas o pecado faz com que a criação nos domine. Em Maria não, ela também é a rainha da criação, porque a criação não a dominou, ela não trocou Deus por nada criado. Meus irmãos, olha só, Maria é rainha por natureza, por herança, por conquista, por maternidade. Maria é rainha dos anjos, dos santos, da igreja, da criação. Só falta um lugar para Maria reinar: o nosso coração. E aí depende de cada um. Só falta esse lugar. Deixa ela reinar, que se ela reinar, quem vai reinar é seu filho Jesus. Seja de Maria, para que você seja de Jesus. Sentados ainda, canto das oferendas.